Olá, queridos! Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, que vai ser um bate-papo meu com vocês. Hoje nós vamos fazer uma quinta quântica diferente. Hoje não teremos um convidado, então eu vou ficar aqui conversando diretamente com vocês. Vocês fiquem à vontade para participar. O que acontece é que a mídia, ultimamente, tem com uma certa frequência colocado artigos sobre esse mundo aí das partículas, né? Então, isso é muito legal. Nós estamos num momento muito importante, muito especial da física, porque, ao que parece, o modelo padrão, que eu vou explicar aqui, eu vou só citar. Depois eu vou voltar e vou explicar. O modelo padrão, Beth chegando aí, foi uma das que me pediu essa live. Aí, eu tô atendendo aqui o pedido de vocês. A gente tem na física uma teoria que é chamada de modelo padrão, que é um modelo que organiza esse monte de partículas, né, que hoje em dia nós temos catalogadas. Então, esse modelo, ele vai falar das partículas fundamentais e das interações fundamentais. Só que esse modelo ele já é usado há mais de 50 anos, tá? Não é... Eu ia falar que não é uma coisa tão recente, mas na verdade é recente, né? Porque 50 anos para a física de partículas é recente. Para a física, né, para a ciência de um modo geral, né, a própria física quântica é muito recente, né, a teoria quântica tem pouco mais de 100 anos, isso em termos de ciência é muito pouco tempo, então por isso, né, a gente ainda tem essa dificuldade de introduzir essa outra visão, né, até certo ponto é natural, pois é uma teoria muito jovem. Então, o modelo padrão, ele vai organizar as partículas e ele vai mostrar para a gente quais são as partículas fundamentais e quais são as interações fundamentais. Então, relembrando aqui, quando a gente fala fundamental na física, isso quer dizer que não tem nenhuma estrutura menor por trás daquilo, né? Então, por exemplo, acreditava-se que os prótons e nêutrons eram partículas fundamentais, né? Acredito que uma grande parte de vocês, quando estudou, aprendeu na escola, né? Quais são as partículas fundamentais? Prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, quando a gente fala em fundamental na física, é algo que não se divide, não se subdivide em estruturas menores. Então, a gente estudava quais são as partículas fundamentais? Prótons, nêutrons e elétrons, né? O elétron continua sendo uma partícula fundamental, mas os prótons e nêutrons, hoje nós sabemos que, na verdade, eles não são fundamentais, porque descobriu-se depois, mais recentemente, que dentro do próton tem o quê? 3 quarks, né? Acredito que alguns de vocês já saibam disso, mas talvez tenha pessoas que ainda não sabem, né? Então, dentro do próton tem 3 quarks, dentro do nêutron tem 3 quarks. Então, nós temos essa outra partícula que é menor que o próton, que é fundamental, porque o quark, até o que se sabe até os dias de hoje, ela não se subdivide em nenhuma outra partícula menor. Então, ela é fundamental. Tá? Então, isso é como o modelo padrão descreve, né? Então, a gente vai ter as partículas fundamentais e as interações fundamentais, que nós conhecemos mais como forças fundamentais, né? Mas o termo correto seria interações. Então, quem já tem o livro o Quantum Primordial, se tiver aí pertinho de vocês podem olhar aqui na página 50, que vocês têm essa tabelinha, tá? Com essas partículas fundamentais que eu falei
E ela que tá meio pequenininha, não tá dando para enxergar bem o nome das partículas. Daí vocês vão ter na página 44, no texto, eu descrevo essas partículas que eu acabei de falar, tá? Então, quem tiver o livro pode olhar depois, né? E aí vai conseguir visualizar melhor isso que eu tô falando. O que nós temos visto na mídia ultimamente é que esse modelo padrão dessas partículas, ele vem apresentando alguns defeitos, digamos assim, né? Então, quem já assistiu às minhas aulas, né? Ou nos eventos gratuitos, ou nos cursos, né? Quem já me acompanha há um tempinho, já deve ter visto eu explicando o que é um modelo científico, né? Porque eu acho isso fundamental. O modelo científico é uma teoria, né, que é criada na ciência para explicar um determinado fenômeno. Só que os modelos, eles mudam com o tempo, né? Então, gente, olha só, eu quero mostrar para vocês, quero que vocês entendam como que esse momento que nós estamos vivendo é importante, né? Porque lembra lá no comecinho da física quântica, né? Quando eu explico como nasceu a física quântica, quem se lembra aí? Como que nasceu a física quântica? Vamos ver se alguém se lembra. Ah, gente, essa pergunta é muito fácil. Para quem me acompanha, foi na virada do século, né? Na entrada do século XX. Muito bem. E o que acontece, né? O que acontece que gera essa necessidade de uma nova teoria? Quem lembra? Doutora Marcelo, a experiência da dupla fenda? Não, a dupla fenda ela já vem depois, né? A dupla fenda ela vem para mostrar que o elétron pode se comportar como onda. A dupla fenda ela vem para testar a tese do Louis de Broglie, né? O Louis de Broglie foi um físico que propôs a ideia das ondas de matéria, né? Então ele veio com essa ideia revolucionária de que o elétron poderia ser uma onda. Daí foi montado o experimento da fenda dupla para verificar se essa ideia do de Broglie tinha algum sentido, né? Porque vou até aproveitar, fazer um parênteses aqui, para falar do método científico, né? Então, assim, toda vez que eu falo de física quântica, eu gosto de falar, né, do modelo, o que é um modelo e o que é o método científico. Porque isso é a base da ciência, né? Pra gente entender, isso vai fazer a gente entender tudo que vem depois, tá? Mas, ainda tá valendo a pergunta aí. Se alguém quiser mandar, como que nasceu a física quântica? O que aconteceu que surgiu essa teoria nova da física quântica? Então, o método científico, como que funciona o método científico, né? Talvez alguns aí também ainda lembrem. O método científico, ele funciona assim, a gente tem uma teoria, essa teoria, ela vai fazer previsões, né? Essa teoria, ela consiste de equações, né? Essas equações, a gente vai fazer as contas e vai chegar num valor, né? Depois nós temos que ir lá no laboratório, montar o experimento e fazer as medidas. E aí nós vamos ver se o resultado que nós encontramos nas equações vão bater com os resultados que nós obtivemos nas medidas, tá? Esses resultados precisam convergir. Se esses resultados não convergirem, a teoria não funciona. O método científico não é respeitado. Ruth! Tinham fenômenos que a física clássica não conseguia explicar. 10! Perfeito! É isso aí, Ruth. Ai, tá vendo? Boa aluna é boa aluna, né? Parabéns, acertou, isso mesmo. A Soninha também com a nova visão do átomo, né? Também tá certo. Mas o ponto, tudo que vocês responderam tá certo. Mas o ponto que eu queria trazer
é esse que a Ruth falou, né? Porque tinha fenômenos que a física clássica não conseguia explicar. Então, esses momentos, eles são, assim, maravilhosos na ciência, porque é a hora da revolução, é a hora do nascimento de uma teoria. A Roseli falou aqui do corpo negro, exatamente, perfeito, Roseli, é isso mesmo. Era o experimento da radiação do corpo negro, né? Que a física clássica não dava conta de explicar. E aí foi necessário que, né, alguém trouxesse uma nova teoria. A Rosarita colocou aqui, quando mostrará a liberação de um quanto quando o elétron voltava para a sua órbita. Isso, Rosarita, isso aí que você está falando é relativo ao salto quântico, tá? É um tema também super importante. Inclusive tem um vídeo meu aí que foi postado essa semana, tá? Tá no feed, explicando o salto quântico, tá? Dá uma olhadinha aí que você vai encontrar. A Roseli colocou aqui que era inexplicável, né? Exatamente, Roseli. Então, esses momentos são super preciosos, né? Quando a teoria atual começa a não bater com o experimento. Isso é muito bom. E agora, gente, nós estamos vivendo exatamente isso mais uma vez, né? Porque de tempo em tempo isso vai acontecer na ciência mesmo, né? E agora nós estamos aqui ao vivo e a cores vivendo isso. Por quê? Porque mais uma vez um experimento furou o modelo padrão, que é esse modelo padrão da física de partículas. Então, do mesmo jeito que a radiação do corpo negro furou a teoria clássica, né? A radiação do corpo negro mostrou as limitações da teoria clássica. Nós temos agora esses experimentos que estão acontecendo nos aceleradores que estão furando o modelo padrão, que é o modelo atual da física de partículas que nós usamos há 50 anos. Tá? Então eu vou explicar para vocês aqui rapidamente o que a mídia tem trazido, né, em relação a isso. E aí, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, porque eu andei compartilhando os artigos, mas o pessoal achou o artigo um pouco difícil de ler, né? Então pediram para eu explicar. E aqui estou eu explicando os artigos para vocês e depois nós vamos falar um pouquinho também da questão da espiritualidade, né, do paradigma quântico. Mas vocês percebem a importância do momento, né? A gente está aqui vendo ao vivo e a cores uma teoria furar, né? Que isso é muito bom, né? Então, por isso que até um dos artigos veio com esse título, né? Que nós podemos estar vivendo agora um momento de revolução na física tão radical quanto foi Albert Einstein, né? Quanto foi as teorias de Albert Einstein. Então, a última notícia agora que eu passei para vocês é em relação à massa do bóson W, tá? Então, vamos lembrar aqui que é esse negócio de bóson W, né? Então, lá no modelo padrão, a gente tem as partículas fundamentais e as interações fundamentais. Aqui, gente, agora, sem imagem, né? Talvez fique um pouco mais abstrato para vocês entenderem. Mas quem tem o livro, né, como eu falei, é só abrir na página 50, tá? Que tem essa tabelinha das partículas fundamentais. Vai ficar mais fácil de visualizar o que eu tô falando, né? Então, as partículas fundamentais eu já expliquei, tá? Quem chegou agora, que chegou atrasado, depois assiste o comecinho da live, tá? Que eu já expliquei o que são as partículas fundamentais. Não numerei todas elas, mas expliquei o que é. O elétron é uma partícula fundamental, porque não se divide em estruturas menores. O quark é uma partícula fundamental, porque não se subdivide em estruturas menores, tá? E as interações fundamentais, elas dizem respeito às 4 forças que nós chamamos de forças fundamentais, né?
Quais são essas 4 forças fundamentais? Vamos ver se alguém lembra aí. Nós temos 4 forças fundamentais, 4 interações fundamentais. Força forte, força fraca, super conhecida, eletromagnetismo. Isso aí, Soninha, eletromagnetismo, isso aí. Então nós temos a gravidade, que todo mundo conhece, é a mais familiar, né? Nós temos o eletromagnetismo, que graças a ele nós estamos aqui agora falando, né? Qualquer fenômeno que entre eletricidade, a gente está usando a força eletromagnética. A força forte e a força fraca que são 2 forças que a gente não tem muita familiaridade, porque elas acontecem dentro do átomo. Como que elas acontecem dentro do átomo? A força forte, ela atua como uma cola, né? Ela cola os quarks para formar o próton e o nêutron, e ela cola os prótons e nêutrons para formar o núcleo, tá? Por isso que o nome da partícula transportadora da força forte é gluon. E aí, cada força tem uma partícula transportadora de força, tá? Então, olha que legal. Na física clássica, a gente entende força como a gente representava como um vetorzinho. Não sei se vocês se lembram lá das questões de vestibular, né? Tinha um bloquinho empurrando o outro. Aí a gente colocava um vetor, né? Que a gente representava uma setinha. Então, na física clássica, a força era algo realmente que você aplicava no corpo, né? Na física quântica, não tem nada disso. Na física quântica, as forças, elas são campos, né? Você tem os campos quânticos e as forças são representadas por partículas transportadoras de força. Olha que legal, né? Então, você tem uma partícula que transporta a força. Olha como que o mundo quântico, né, olha o universo de uma maneira completamente diferente. Então, qual é a partícula transportadora de força da força eletromagnética? Vamos ver quem lembra. Essa é fácil também. E a partícula que a gente mais fala dessas transportadoras é a mais familiarizada, né? Porque ela aparece no efeito fotoelétrico. Tenho certeza que vocês sabem. A partícula transportadora da força eletromagnética é o fóton, tá? Então, o fóton é a partícula que transporta a força eletromagnética, né? A gravidade, teoricamente, ela teria uma partícula que transporta a gravidade, que se chamaria graviton. Só que essa partícula, ela não foi encontrada ainda, tá? Então, esse é um dos buracos do modelo padrão, tá? Porque o modelo padrão, ele prevê que a partícula transportadora da gravidade seria o graviton, mas essa partícula nunca foi observada. Então, a gente nunca vai saber se, por enquanto, né, se existe essa partícula ou não. Por enquanto, a gente não sabe, porque ela ainda não foi observada. Então, esse já é um pezinho manco, assim, né, do modelo padrão. A partícula transportadora da força forte, como eu falei, é o gluon, né, que é relativo à cola mesmo, porque ela tem esse nome, né, de força forte, justamente porque ela é mais forte do que a força eletromagnética, né? Porque pensa no núcleo atômico, né? Você tem lá um monte de prótons e um monte de nêutrons. Os prótons todos se repelindo. Os nêutrons não têm carga, então eles não se repelem nem se atraem, não fazem diferença nenhuma. Mas os prótons estão todos se repelindo, né? Gente, por que o núcleo não explode? Né? Como é que o núcleo fica estável, né? Fica ali bonitinho dentro do átomo, com essa baita força de repulsão. Então, ele não explode por causa da força forte. Então, a força forte, ela é mais forte do que a força eletromagnética. Por isso que ela tem esse nome. Porque físico, gente, não grava nome.
tá? Nossa, nós somos ruins demais para gravar nome. Então a gente coloca nomes assim bem óbvios para facilitar a nossa vida. Então a partícula transportadora da força forte é o glue, né, que é relacionado à cola. E o nome da força é força forte, para a gente lembrar que ela é mais forte que a força eletromagnética. Então, apesar de ter a força eletromagnética, né, jogando os prótons todos uns contra os outros, né, tem a força forte que une. Então, a força eletromagnética, ela quer explodir o núcleo, mas a força forte é mais forte que ela e mantém o núcleo coeso, tá? Então, eu já expliquei 3 das 4 forças, né? Aí, a última força, que é a mais chatinha, assim, de entender, a mais abstrata, é a força fraca. Porque a força fraca, ela também acontece dentro do átomo, e ela é a força que vai ser responsável por fenômenos radioativos, fenômenos de decaimento atômico, né? Então, são fenômenos, assim, que fazem parte desse mundo atômico, subatômico, que nós observamos, né? E esses fenômenos só são possíveis graças à força fraca, porque tem que ter uma partícula que faz a mediação desse processo, né? Para acontecer uma radiação, tem que ter uma partícula transportadora ali que facilite esse processo. E a força fraca, ela vai ter 3 partículas transportadoras, que é o W+, o W- e o Z, tá? Então, foram identificadas essas 3 partículas. Todas 3 são transportadoras da força fraca. Tá, gente? Então, isso foi uma introdução, tá? Até, eu nem comecei o assunto para contextualizar, para vocês entenderem o que o artigo vai falar, tá certo? Então, o que saiu na mídia foi o seguinte, que e todas as partículas transportadoras de força têm o nome de bóson. Então, bóson são as partículas transportadoras de força, tá certo? Então, o bóson W, que é a partícula transportadora da força fraca, né, foi verificado recentemente no laboratório que ele tem mais massa, né? Eles conseguiram fazer uma medida da massa dele, tá? Essa medida foi feita num laboratório que se chama Fermilab, tá? Não foi lá no LHC, que geralmente é da onde vem as notícias, né? Mas dessa vez foi no Fermilab, que é um laboratório que existe nos Estados Unidos, no estado de Illinois. Foi feito no detector do colisor do Fermilab, que eles chamam de CDF, tá? Então, esse laboratório chamado Fermilab, ele é bem menorzinho que o LHC, né? O LHC tem 27 quilômetros de comprimento, né? O túnel onde as partículas são aceleradas. O Fermilab não, o Fermilab é um laboratório pequeno, mas eles conseguem fazer experimentos também bem importantes lá. Então, através de medições feitas nesse laboratório, verificou-se que esse bóson W, ele tem mais massa do que o que é previsto no modelo padrão. Olha que maravilha! É ótimo quando acontece isso na ciência. E aí foi falado também no artigo que tinha uma precisão de 0,01%, né? Então, não sei também se vocês se agarraram nisso, né? Essa precisão é o seguinte, estou ensinando vocês a ler artigo de ciência, gente, de física moderna, né? Essa precisão, quanto menor ela for, é melhor, tá? Porque essa precisão, ela é como um desvio, né? Ela vai fazer a média da variação de valores, né? Então, por exemplo, você mediu uma vez, deu 1. Aí mediu depois, deu 10. Quer dizer, essa medida não está muito boa, está dando uma variação muito grande, né? Então, quando acontece isso, você vai ter uma precisão, por exemplo, a massa que o modelo padrão prevê, ela tinha sido, né, encontrada, mas com uma precisão de 0,1%, né?
E essa massa agora, ela que é maior do que a prevista pelo modelo padrão, ela foi detectada e medida com uma precisão de 0,01, quer dizer, é um número bem menor, né? De 0,1 passou para 0,01, né? Quer dizer, de 1/10 passou para 1/100. E isso é muito bom, porque quanto menor for, quer dizer que foi melhor a medida, tá? Porque, como eu disse, esse valor ele mede uma discrepância, digamos assim. Então, quanto menor ele for, teve menos discrepância na medida, né? Ou seja, isso, menor o número, maior a precisão. Isso aí, Buarque, tá? Porque, como eu disse, né? Vamos supor que você vai medir a massa da 1, depois você vai medir da 10, né? Quer dizer, você está tendo uma variação muito grande. Agora, se você mede a massa da 8, depois você mede da 9, aí depois você mede da 8 de novo, depois da 8,5, depois da 9, quer dizer, você está tendo uma variação menor, então isso mostra que a precisão é melhor, tá? Então, por isso que quanto menor for esse número, mais confiável é a medida. E nós tivemos agora essa medida, né, com uma precisão muito melhor do que o que já tinha sido medido antes. Então, por isso que isso é uma coisa relevante, né? Então, essa descoberta, ela pode levar ao desenvolvimento, né, de uma nova teoria mais completa de como o universo funciona, que é o que a gente quer, né, gente? É o que a gente quer, porque ainda tem muitas perguntas não respondidas, né? Então, como eu falei, a gravidade ainda é um mistério, né? Não encontramos o graviton, apesar dele fazer parte do modelo padrão. Ninguém sabe exatamente como que a gravidade funciona, como que ela... como colocar ela, né, dentro desse modelo das partículas. Isso é uma coisa complicada. Fala para mim outros dois grandes mistérios atuais do universo. Vamos ver se vocês estão aí antenados, se vocês já me ouviram falar disso. Fala aí, gente, dois grandes mistérios que nós temos aí na física hoje. Temos vários, mas esses dois principalmente tira o sono dos físicos, tá? Tira o sono dos físicos. Quais seriam? Que são dois mistérios que o modelo padrão também não dá conta de resolver, tá? A Cláudia falou aqui, buracos negros. Ai, Cláudia, adorei, porque buraco negro é uma coisa, né, intrigante. Mas, na verdade, não é, porque não chega a ser... Claro que o buraco negro ainda tem os seus mistérios, né? Ninguém sabe o que tem exatamente no fundo do buraco negro, né? A gente chama de singularidade. Singularidade é quando a gente não sabe o que é. Aí os físicos criaram esse nome chique, né? Mas o Michio Kaku que fala, singularidade é um jeito chique de falar não sei. Eu achei ótimo, né? Então, o buraco negro, com certeza, né, ainda tem muita coisa misteriosa relacionada a ele, mas o Stephen Hawking foi um grande estudioso, né, dos buracos negros. Então, a Márcia Lopes também está falando do buraco negro. Então, o buraco negro ele tem esse mistério em relação à singularidade, né, o que tem no fundo do buraco negro, né. Mas o Stephen Hawking, ele fez... ele criou modelos, assim, ele desvendou muito essa história do buraco negro, né? Ele descobriu a radiação, né? Que ficou chamada de radiação de Hawking, né? Graças a ele, levou o nome dele, né? Então ele descobriu que o buraco negro emite uma radiação, né? Então, porque acreditava que o buraco negro era negro porque ele não emitia nada, né? Nem a luz escapava dele. Então não é bem assim, né? O buraco negro ele emite uma radiaçãozinha, que é a radiação de Hawking, e depois de muito tempo o buraco negro evapora,
né? Ele vai evaporando, porque essa radiação, ela vai tirando a massa do buraco negro, né? Com essas coisas loucas aí. Nem vou me aprofundar, não, senão isso aqui vai virar uma live de buraco negro, não. A Soninha já acertou uma aqui, ó, expansão do universo, é isso aí. O Buarque falou, existe uma partícula mais veloz que a luz? Não sei se estou certo. Então, Buarque, existe essa, como é que eu posso dizer? Essa especulação, né? Mas não é comprovado, tá? Mas sim, já ouvi falar muito nisso, né? Tem muito essa ideia, seriam os táquions, né? Se não me engano, que seriam essas partículas mais rápidas que a luz. Mas não é nada cientificamente comprovado. Mas a Soninha falou aqui, são dois mistérios. Ela já acertou, que é a expansão do universo, né? Por que que o nosso universo continua se expandindo de modo acelerado? Pior é isso, né? Ele não só está expandindo, mas ele está expandindo aceleradamente, né? Então a gente pensa assim, pô, mas o Big Bang aconteceu há 13,7 bilhões de anos, né? Já era para ter desacelerado a coisa, né? Pelo menos que tivesse agora numa velocidade constante. Mas não, só que não, como diz o pessoal agora. O universo continua se expandindo de forma acelerada. Então isso é um grande mistério da física que está associado à energia escura, é o nome que eles dão, né? Então acredita-se que existe uma energia no universo que eles chamam de energia escura, que é responsável por esse movimento de expansão, né? Deixa eu ver aqui que ficou para trás. O Alex Carvalho comentou aqui, muito interessante esse assunto. Que bom, eu também sou apaixonada. O Buarque falou aqui da teoria das cordas, do multiverso, isso aí, Buarque. Só que isso não é mistério, né? A teoria das cordas é uma teoria que está lá, esperando ainda comprovação científica, porque não tem ainda, a gente não tem tecnologia suficiente para testar a teoria das cordas no laboratório. Então, por enquanto, ela ainda não passou pelo método científico, né? E os multiversos também é uma teoria que ainda não conseguiu ser exatamente comprovada experimentalmente, mas tem uma matemática muito coerente, tá? A teoria das cordas também. A própria teoria da relatividade foi assim, né, gente? A teoria da relatividade do Einstein, ela tinha uma matemática muito coerente. Então ela foi aceita, mas ela só foi sendo testada experimentalmente anos depois, né? Teve coisas que recentemente, né? Eu lembro que saiu uma matéria 100 anos depois, ainda, né, estão se encontrando comprovações da teoria da relatividade, porque às vezes acontece isso, gente. Às vezes, né, os físicos são tão brilhantes assim que eles conseguem bolar uma teoria que está tão à frente, né, do tempo, que aquilo vai levar anos para ter tecnologia que possa comprovar, né? Então, a Cláudia falou aqui o neutrino é super misterioso também, né, Cláudia? Mas não é isso não, mas o neutrino, apesar dele ser misterioso, ele tem muito estudo já em relação a ele. Aí o João Rocha falou aqui a matéria escura. Perfeito, show, João, é isso aí. Matéria escura e energia escura, tá? São dois mistérios atuais que o modelo padrão não dá conta de responder. Além do graviton, né? Que eu já comentei. Já que ele tem esse modelo tão bonitinho, né? Fecha ali tão redondinho, cada partícula fundamental com a sua partícula transportadora de força, mas aí chega na gravidade, o graviton ainda não foi observado. Então, fica aí esse furo do modelo padrão, né?
Então, a coisa que a gente mais quer é uma teoria mais completa do universo. A gente sente que está faltando isso, né? A teoria das cordas, ela é uma candidata, né, a uma teoria mais completa do universo, e mais ainda a teoria M, né? Porque a teoria M, ela é um desdobramento da teoria das cordas, porque a teoria das cordas, ela diz que o universo tem 10 dimensões, né, para ela poder funcionar, para a matemática dela poder funcionar, a gente tem que considerar o universo com 10 dimensões. Isso é a teoria das cordas. Só que, quando considera-se o universo com 10 dimensões, a teoria das cordas, ela se divide em 5 teorias. Então, isso é péssimo, porque a teoria das cordas, ela quer ser uma teoria unificadora. Aí, como é que uma teoria unificadora vai se subdividir em 5 teorias, né? Péssimo, ninguém quer isso. Então, para resolver esse problema, o Eduardo Itten, né, que é um físico contemporâneo agora, ele conseguiu fazer uma jogada matemática lá para unificar essas 5 teorias, né? Ele mostra que as 5 teorias as 5 teorias das cordas, né, que surgem, na verdade, são 5 versões de uma mesma teoria. Então, já melhorou bastante, né? Então, ele, de certa forma, ele unifica de novo, né? Ele pega essa teoria das cordas que tinha se espatifado em 5 teorias diferentes e ele junta essas teorias de novo e nasce a teoria M, tá? Só que, para juntar essas 5 teorias das cordas, ele teve que colocar mais uma dimensão no universo. Então, o universo que já tinha 10 dimensões, passou a ter 11 dimensões. Então, na teoria M, a teoria M é ela surge, né, na sequência, né, da teoria das cordas, no aprofundamento da teoria das cordas, e ela ganha mais uma dimensão. E aí, com isso, a corda, né, a cordinha, vira uma membrana. Gente, mas olha, esses assuntos são tão fascinantes que eu começo a desviar, porque cada um é mais maravilhoso que o outro, né? Então, a gente está falando aqui dos mistérios, né? Mas aí já falaram do buraco negro, já falaram da teoria das cordas, eu já fui para a teoria M. Mas por que eu estou falando isso? Porque na teoria M, nós temos uma explicação para o que seria matéria escura, para o que seria energia escura, tá? E até para a gravidade, nós teríamos uma explicação, que eu não vou explicar agora, senão a gente vai começar a falar de muita coisa e não vai fechar o raciocínio em nada, né? Mas a teoria M tem uma explicação assim que eu acho, nossa, fantástica para energia escura e para matéria escura. Mas ela não foi comprovada também, né? Nós não temos tecnologia ainda para comprovar a teoria das cordas e a teoria M. Então, ainda fica em aberto, né? Mas aí o que é legal, tá? É que a própria comunidade científica, ela percebe, né, que tem que haver uma mudança de paradigma, tá? A esperança é que talvez esse resultado, né, essa falha na medida da massa, seja o que vai causar essa ruptura. Então, os próprios físicos estão vendo que tem que ter uma mudança de paradigma. Só que a gente não sabe direito a que paradigma aqui que eles estão se referindo, né? Porque a mudança de paradigma que a gente quer é a mudança de paradigma do paradigma clássico para o paradigma quântico, né, gente? É isso que eu tô aqui, né? Na internet, fazendo essa divulgação, né? Porque é muito importante nós mudarmos a operação da nossa mente, né? De paradigma clássico para paradigma quântico. E é o que a academia percebeu, né? Que precisa haver uma mudança de paradigma, porque
Talvez o que esteja limitando as fronteiras da física hoje, né? Talvez não, eu tenho certeza que é isso, né? É justamente esse paradigma do materialismo científico, que ainda é o que impera no meio acadêmico, né? Mas quando, né, eles dizem aqui que precisa haver uma mudança de paradigma, não sabemos também se eles estão falando nesse aspecto mais profundo, né? Talvez a mudança de paradigma que eles estejam se referindo aqui é algo, né, que mude, mas que ainda, de certa forma, continue dentro do materialismo científico. Aí vai ficar limitado, né? Porque a gente vê que a ciência ela só vai ter, né, a capacidade de dar essa explicação mais profunda, mais ampla e dissolver os paradoxos quando nós entrarmos com o paradigma da consciência, né? Que a consciência tem que fazer parte da ciência, né? Então eu até preparei aqui para o final da aula a gente falar um pouco disso, mas não sei se vai dar tempo. O modelo padrão, como eu falei, né? Ele funciona por mais de 50 anos, né? Vários físicos ganharam um prêmio Nobel, porque propuseram partículas e as partículas realmente foram encontradas. Nossa, foi uma época assim, muito próspera da física, né? Esses últimos 100 anos foi muito próspero, assim, a física quântica foi uma coisa assim, que distribuiu o prêmio Nobel assim, para um monte de físicos, né? E até a grande, olha, vou falar uma coisa para vocês, quem será que sabe? O grande triunfo do modelo padrão foi em 2012. O que foi encontrado em 2012? Que foi assim, nossa, né? Uma taça de vitória assim pro modelo padrão, né? Alguém se lembra? O que foi encontrado em 2012? Que foi esse ponto foi chave pro modelo padrão. Ali realmente o modelo padrão ele chegou aí para UTI, digamos assim, né? Porque se essa partícula não fosse encontrada, já era. Aí, meu filho, fecha o caixão e enterra. Não ia ter saída, né? Mas, felizmente, essa partícula foi encontrada e o modelo padrão continuou valendo, né? Que partícula é essa? Quem se lembra aí? Qual foi uma das partículas mais recentes? A gente esquece rápido, né? O bóson também. Foi encontrado em 2012. E o físico que propôs essa partícula já tá velhinho, acho que já tá com 90 anos, mas tá vivo ainda. Olha que bênção, né? Ele conseguiu viver para ver a comprovação da teoria dele, né? Que coisa emocionante, né? Ele propôs essa partícula há mais de 40 anos e há 40 anos, né, os físicos acreditavam já que essa partícula existia, usavam ela nas contas, mas ela só foi observada mesmo e comprovada em 2012. Ninguém vai chutar não, gente. Isso foi um grande triunfo do modelo padrão. O bóson de Higgs, gente. Agora que eu falei, todo mundo sabe, né? O bóson de Higgs. Pois é, a partícula de Deus, né? Apelidada de partícula de Deus, né? Que na verdade não tem nada a ver muito. Partícula de Deus foi mais um golpe publicitário por causa do nome de um livro, né? Depois eu conto essa história para vocês. Mas a partícula de Deus, ou bóson de Higgs, né? Foi observado no LHC, né? Aliás, foi um dos motivos de se terem construído o LHC, foi procurar essa partícula, né? Ver se ela realmente existia, porque ela sim era uma partícula central para o modelo padrão. Se não encontrasse essa partícula, já era, né? Mas ela foi encontrada. Então, foi o bóson de Higgs, tá? Então, até então, né, o modelo padrão vai indo. Só que, agora que vem a parte boa, né? Em 2019, eu anotei algumas coisas específicas aqui para não deixar passar. Em 2019, eles perceberam, né, nos aceleradores,
processos de decaimento, né, com átomos de berílio em 2016, com átomos de berílio, em 2019 com átomos de hélio, tá? Eles perceberam tipos de decaimentos que não dava para entender, tá? Que não era explicado pelo modelo padrão. Então já começou, né? 2016, depois 2019, então já ficou ali um estremecimento ali, né? No modelo padrão. E agora, em 2021, eles viram também a interação de muons, né? Que eu falei muito disso ano passado, até criei o curso 2 de aprofundamento, né? Um dos motivos foi trazer essa parte nova dessa interação de muons, da teoria M, né? Que são coisas mais recentes da física que eu não tinha incluído no primeiro curso, né? Então, olha, nós tivemos, né, em 2016, 2019, 2021, essa interação de muons, né, que era essa interação de muons, né? Eles colocavam os muons submetidos a campos magnéticos, e os muon, gente, é uma partícula, é uma parente do elétron, vamos dizer assim, tá? O muon, ele é uma partícula fundamental, tá? Aqui no livro tem tudo isso explicadinho, tá? Que eu mostrei para vocês, né? Aqui no livro O Quanto Primordial. Quem já tem, fica mais fácil depois dar uma olhadinha no livro, que vocês vão gostar. Então, o muon, ele é como um primo do elétron, né? Ele é uma das partículas fundamentais. E eles perceberam que quando o muon era submetido a um certo campo magnético, ele oscilava numa frequência mais rápida do que era previsto pelo modelo padrão. Olha aí, né? Então, daí já deu mais uma estremecidinha no modelo padrão. E agora, em 2022, né? Nós tivemos aí essa semana, essa notícia, semana passada, né? Do bóson W, que é a partícula transportadora de força da força fraca, que ele tem uma massa maior do que o modelo padrão esperava, né? Do que o modelo padrão previa. E essa nova medida tem uma precisão, como eu expliquei, quem está chegando agora que não pegou, depois assiste a live lá desde o início, com uma precisão maior do que a medida anterior, que favorecia o modelo padrão, tá? Então, se esse resultado for mesmo comprovado, porque eles ainda vão repetir, né? Agora eles vão fazer experimentos no LHC, que o LHC, ele estava há 3 anos fechado, né? Porque ele é um monstro de acelerador, né? Então, cada vez que ele tem que passar por concertos, né? Enfim, essa manutenção toda dessa coisa. O LHC, gente, ele é a maior máquina já construída na história da humanidade. Vocês têm noção do que é isso, né? O LHC é um laboratório que fica na fronteira da Suíça com a França. Ele fica subterrâneo, 100 metros abaixo do solo. É um túnel, né, de 27 quilômetros de comprimento. As partículas são aceleradas dentro desse túnel a 99% da velocidade da luz, né? Isso quer dizer que quando você fala em 1 segundo, as partículas já deram 11 mil voltas dentro desse túnel, tá? Então, a física de partícula, ela trabalha realmente com outra faixa de tempo, né? Com outra faixa de medidas, né? Totalmente diferente, que a gente fala assim, nossa, 1 segundo para uma física de partículas é muito tempo, gente. 1 segundo na física de partículas, a partícula deu 11 mil voltas, né? É 1 ano pra gente, quase, né? Ou mais. Então é muito interessante isso também, porque na física de partículas a gente vai trabalhar com picosegundo, né? Que é 10 a menos 12 segundos, né? Então, na física de partículas, a gente trabalha com tempos assim. Você fala, gente, mas essa partícula foi observada
por 1 trilionésimo de segundo. Aí, né, você vai falar, então nem foi observada, né? Isso é um tempo muito pequeno. Não, mas ela foi observada sim. Porque os fenômenos no mundo das partículas, eles obedecem a outra escala de tempo, porque é outra escala de massa também, né? Então, o tempo ele vai seguindo essa mesma proporção. Ah, não, a Heloísa está falando aqui que nunca tinha ouvido falar da energia escura. Ah, então tá. Pois é, Heloísa, a gente tem matéria escura e energia escura, tá? Que são duas coisas que a física atual não sabe dizer o que é. E o pior, né, assim, no sentido do mistério, é que vocês têm ideia da porcentagem disso? Tem, gente? Olha, isso também é outra coisa que eu queria ver a opinião de vocês. Porque a gente tem assim, ó, a gente tem a matéria visível, que são os planetas, que são as estrelas, né? Então, quando a gente olha para o céu, né, aquelas coisas lindas que a gente vê lá, é a matéria visível, né? Vocês têm noção de quantos % da matéria do universo é essa matéria visível? Eu acho que tem gente aí que sabe também. Mas vocês têm noção, assim, se vocês, né, porque a gente sabe que matéria e energia é a mesma coisa, né? Só se apresenta de modo diferente. O Marcelo falou aqui 99%. É a maior quantidade no universo. 4%, isso aí, William. Isso aí, porque eu perguntei a matéria visível. A matéria visível é 4%, gente. 4%. É muito pouco. Então a gente olha. Isso, Márcia Domingues, 96%, exatamente. 96% é matéria escura e energia escura. Que a gente não tem noção do que é. Então você vê, a gente tem essa ciência aí que é maravilhosa, né? Que tem teoria das cordas, que tem a teoria quântica, tudo, mas isso eu tô falando assim, no aspecto da academia, né? Isso só explica 4%, né, do universo. Então, você vê que os grandes... É fascinante, Heloísa, total. Por isso que eu tô aqui, empolgada. Eu não tenho nem palavras, assim. Eu sou física apaixonada. Porque é muito fascinante, é muito mistério, né? Então, 96% do que existe no universo é matéria escura e energia escura, que a gente não tem noção do que é, né? Então, a gente sabe, né, que em algum momento vai ter que ter uma nova teoria, né, que explique, que esclareça isso tudo, né? Multiverso, energia escura, matéria escura, a gravidade, né? Por que ela é misteriosa desse jeito? Então, eu mostrei para vocês aqui agora, cronologicamente, né? 2016, 2019, 2021 e agora 2022, como que sequencialmente vem surgindo questões que colocam o modelo padrão em xeque, tá? Então, foi o que eles disseram aqui, olha, se esse resultado for comprovado, né, se essa massa do bóson W realmente, né, for esse valor que está acima do previsto pelo modelo padrão, isso pode ser uma revolução, né, na nossa compreensão do universo, né, que se compara à mesma revolução que foi quando Einstein propôs que o tempo dilata, né, que o espaço contrai, né? O Einstein detonou com aquele universo, né? A Heloísa, que você é a física mais apaixonada e motivadora que existe. Ai, Heloísa. Ah, obrigada, Heloísa. Que bom que isso tem um aspecto positivo, né? Porque realmente eu acho esse tema muito importante. É um tema, assim, que vai nos conectar, né, com o que realmente importa na vida, né? A gente ter esse olhar mais profundo para a ciência, né?
Então, aí o físico, a Daniela falou aqui, e é mais fácil de compreender. Ah, gente, eu me esforço, né? Eu me esforço porque não adianta a gente estudar um monte de coisa e guardar aquilo pra gente, né? O que a gente sabe só floresce no momento que aquilo é compartilhado. Então, realmente eu acho super importante, né? A Daniela aqui, se não aprende com ela, não aprende com mais ninguém. Ai, querida, muito obrigada. Então, eles disseram aqui no artigo, né, um físico chamado Mitch Patel, da Universidade Imperial de Londres, né, no Reino Unido. Ele trabalha no LHC, né? Então ele disse aqui, ó, a esperança é que essas rachaduras no modelo padrão se transformem em abismos. Olha que beleza, né? E eventualmente veremos algum sinal espetacular que não apenas confirma que o modelo padrão caiu por terra, como nos dá também uma nova descrição da natureza, né? Uma nova direção para nos ajudar a entender o que estamos vendo, né? E como seria uma nova teoria da física. Olha que bacana, né? Então, essa é a expectativa. Aí a Cileia também comentou aqui, foi isso que está me motivando a aprender o assunto. É isso aí, gente, lógico. Vamos mergulhar nisso aí. Se isso tudo for verdade, né? Se o modelo padrão realmente está errado, então deve haver novas partículas e novas forças, tá? Então a gente tem aí esse modelo padrão de partículas fundamentais, tem as 4 forças fundamentais, só que já está se cogitando que exista uma 5ª força fundamental. Olha, isso aí muda tudo, né? Então a gente acha que o nosso universo é dividido em 4 forças fundamentais. Daqui a pouco a gente descobre uma 5ª força fundamental, com certeza, gente. Isso aí é uma revolução da mesma magnitude da que o Einstein fez, né? De dizer que o tempo dilata, que o espaço contrai. Então, será que é uma 5ª força que a gente ainda não percebeu, né? Será que são novas partículas que nós ainda também não observamos, né? Mas, apesar do entusiasmo, a comunidade científica se mantém cautelosa, né, gente? Porque ciência é ciência, né? A gente não pode sair chutando as coisas, né? Isso, inclusive, é um problema quando se fala de física quântica, né? Porque é muito difícil, né, quem fale de física quântica e não escorregue para uma pseudociência. Então, eu tomo muito esse cuidado, né? Eu tento apresentar a física quântica numa forma mais ampla, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode largar a mão do que é cientificamente comprovado, senão vira pseudociência, né? Aí o Fernando falou aqui, estaríamos nos aproximando da fronteira da consciência, eu com não sei, aí cortou ali. Tomara, né, Fernando? Porque eu acho que essa é a mudança de paradigma que precisa ser feita, né? Introduzir a consciência na ciência, né? Então, eu acho que esse vai ser o grande salto quântico. Quando isso acontecer, vai ser maravilhoso, né? Então, os físicos, eles mantêm, né, uma atitude cautelosa, né? Porque eles ainda estão com essa expectativa, né, de fazer novos experimentos no LHC, para ver se isso vai mesmo se comprovar, né, Fernando? Uma consciência cósmica, isso aí. Uma consciência científica, né? Uma consciência que pudesse fazer parte da ciência, ia ser maravilhoso, né? Mas para isso vai ter que mudar o método científico, vai ter que mudar o paradigma, um monte de coisa, né? Vamos ver. Esse físico, ele comenta mais uma vez aqui, para terminar, né? Ele diz assim, já passamos por situações parecidas antes, claro, né? Porque foi assim que a física quântica nasceu, por exemplo. Mas teve também situações que criou-se expectativa e, no fim, não era nada. Então, não sabemos ainda, né? Mas ele diz que secretamente, né,
toda a comunidade científica está torcendo para que seja realmente o momento de uma teoria nova tá vindo, né? Que a gente possa agora, como eu disse, né, estarmos presentes, né, presenciando esse momento, né, e não só lendo nos livros, né, na história da ciência, né. Ah, gente, outra coisa, agora eu falei isso, lembrei. Nós passamos agora recentemente, que foi as ondas gravitacionais. Isso foi mais recente. Mas agora, né, recentemente, foram observadas as ondas gravitacionais, gente. Isso aí foi um momento histórico também, tá? Eu fiquei emocionado. Todo mundo que é da ciência ficou, assim, bastante emocionado, né? A gente que já estudou isso tudo, já viu a implicação disso tudo, né? E as ondas gravitacionais foram previstas também, né, pela teoria do Einstein, porque o Einstein, ele entende, a teoria da relatividade entende o espaço-tempo como um tecido do espaço-tempo, né? E quando um corpo muito massivo, imagina que você tem um lençol esticado, assim, duas pessoas segurando um lençol, né? E aí você coloca uma bola pesada, essa bola vai afundar o lençol, né? Como uma cama elástica, assim, né? O lençol tá ali fazendo o papel da borracha ali da cama elástica, né? Quando você coloca uma bola pesada ali, a bola vai afundar. Então, a teoria da relatividade, ela entende a gravidade dessa forma, né? A gravidade, na verdade, é uma deformação desse tecido, do espaço-tempo. Então, já que esse tecido ele se deforma com uma massa, ele também teria que ser capaz de propagar uma onda. Vocês concordam, né? Uma onda também seria possível de ser propagada, né? Então, isso que seriam as ondas gravitacionais. E eles conseguiram medir essas ondas gravitacionais, né, num laboratório super que eles prepararam, né, nos Estados Unidos também. E essas ondas gravitacionais foram oriundas do choque de 2 buracos negros. Então, foi um super abalo cósmico, né? Então, precisava, assim, de um evento radical, né? Que a gente pudesse realmente criar um impacto, né, nesse tecido cósmico. E conseguiram medir as ondas gravitacionais. Não vou entrar em detalhe nisso agora, né? Porque vocês vejam aqui, para explicar essa coisa do modelo padrão, a gente, né, eu já expliquei um pouquinho de teoria das cordas, porque teoria M, já falei de buraco negro, os assuntos vão se intercalando, né? E aí cada coisa que eu falo eu fico com vontade de explicar para vocês não se perderem, né? Mas a questão é essa, gente. Mas aí, só para fechar com a questão da espiritualidade, né? A gente tem, assim, alguns critérios, né, que diferenciam o paradigma quântico do paradigma clássico. Porque nós falamos aqui dessa parte toda, né, das partículas. Mas se nós olharmos isso, né, numa visão clássica, uma coisa que diferencia muito a visão clássica da visão quântica é como a gente entende essa questão da parte e do todo, né? Porque a visão clássica, o paradigma clássico, ele toma a parte como base, né? É o que a gente chama de causação ascendente, né? Então, o paradigma clássico, ele toma, né, como base as partes, né? Então, você junta lá, né, as partículas, né, que formam átomos, e os átomos formam células, moléculas que formam células, né, e assim vai. Então, a gente acha, né, que através do conhecimento das partes, né, das suas propriedades fundamentais e dos seus mecanismos, como essas partes interagem, né, a gente acha que assim é que nós vamos chegar à dinâmica do todo.
Então, isso é uma ideia do Descartes, né? Uma ideia da física cartesiana, aonde se tinha essa ideia do universo como um grande relógio, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Típica visão clássica, né? Típica visão cartesiana. Então, é como um mecanismo, uma grande máquina, né? Então, essa é a visão clássica, né? De que a partir da relação entre as partes, a gente vai chegar no todo. Só que o paradigma quântico, ele não vê dessa forma, né? Essa relação. Na verdade, ele faz o caminho contrário. Ele diz que a relação entre as partes é que vem do todo. Olha que legal. E não é pegando um monte de partes que você vai juntar e criar o todo. É o contrário, né? Na verdade, as propriedades das partes só podem ser plenamente entendidas pela dinâmica do todo. O todo é a coisa fundamental. E uma vez compreendido a sua dinâmica, pode-se, pelo menos em princípio, inferir as propriedades e padrões de interações das partes. Então, olha como é que muda, né? Então, a gente já vai direto no todo, que no caso da física quântica seria o quê? A consciência, né? Porque a física quântica, olha, ela mostra que as partes mostravam propriedades diferentes dependendo do contexto experimental, né? Assim, o elétron é uma parte, né? Só que essa parte, ela não tem algo intrínseco, né? Na verdade, essa parte, ela vem do todo. Porque o elétron, ele pode ser onda ou pode ser partícula. E da onde que vem isso? Então, essa parte, ela é um reflexo que está vindo de um todo maior. Vocês percebem? Vocês estão conseguindo pegar essa mudança de paradigma? É muito radical, né? É muito diferente. Porque no caso do relógio, você tem as pecinhas, né? Que você junta lá, bota aquilo tudo para trabalhar junto, cria uma grande máquina e aí você vai entender o todo, né? Essa visão é totalmente limitada, totalmente ultrapassada, né? Visão cartesiana clássica, não faz o menor sentido, né? Na física quântica, a gente vê que o elétron, né, que é a parte, ele é que vai se manifestar como onda ou como partícula. Então, o todo vem primeiro, né? Depois que vem como nós vemos a parte. Então, a Cláudia disse aqui, né, o olho do observador muda tudo. Exatamente. Então, olha que lindo aqui, ó. O universo é uma rede de relações. Não há qualquer parte nessa teia de interconexões. O que quer que chamemos de parte é meramente um padrão que possui alguma estabilidade e, portanto, capta a nossa atenção. E exatamente isso, né? A física de partículas, ela diz, a partícula é onde o campo toma individualidade, mas a partícula não é separada do campo, tá? Então, a vida é isso, gente. Né? O que a gente vê como coisas estáticas, na verdade, não são coisas estáticas, né? O que a gente vê como coisas estáticas são um fenômeno transitório, né? Como ele disse aqui, ó, meramente um padrão que se repete e possui alguma estabilidade, entre aspas, né? E a gente aquilo capta a nossa atenção, mas aquilo de modo algum tem existência inerente, intrínseca, né? E existe de forma separada do todo, e muito menos a somatória dessas pequenas partes que vai criar o todo, né? É o contrário, o todo, né? Através do todo é que as partes se manifestam. Ai, gente, que coisa linda. Olha, essa parte aqui tinha bastante coisa ainda para falar, mas não vai dar tempo. Depois eu marco outra live com vocês. Isso aí, Heloísa, tudo é energia. Exatamente. E justamente aqui, ó, vou até falar aqui para fechar isso aí que a Heloísa falou, ó.
As partículas subatômicas não são feitas de qualquer base material. Elas são padrões de energia. Energia está associado a atividades, a processos. A natureza das partículas subatômicas é intrinsecamente dinâmica. Nunca vemos uma substância, nem qualquer estrutura fundamental. Não tem, né? Lembra quando a gente viu lá o átomo, que a gente foi quebrando o átomo, a gente chegou que o átomo é 99,99999% vazio dessa matéria clássica, né? Na verdade, ela é energia. Então, o que observamos são padrões dinâmicos, transformando-se continuamente uns nos outros. Ai, que coisa linda, né, gente? A Cláudia tá pedindo aqui, deixa a live gravada, por favor. Gente, eu vou deixar, porque muita gente entrou depois, tá? Mas essa live vai ficar disponível por pouco tempo, tá, gente? Porque quando tem esses super bate-papos assim, a gente incentiva que o pessoal participe ao vivo, tá? Então, eu vou deixar a live, tá? Por uns dias, mas por poucos dias. Aproveitem, tá bom? Compartilhem, clica aí no direct, manda pros amigos, né? Vamos fazer parte disso, né, gente? A Heloísa já tá chorando aqui, que pena. Ai, Heloísa, tá bom, eu vou ver com o pessoal aqui da equipe se a gente coloca no YouTube também, que aí no YouTube é mais fácil, né? Aí depois eu tiro aqui do Instagram, mas ela continua lá no YouTube. Tá bom, Cláudia? Gratidão. Então, gente, é isso. Sejam bem-vindos. Eu não vou abrir muito aqui para pergunta agora, porque já são 21h21, olha, sincronicidade. Logo eu que adoro o número 21, por causa das 21 qualidades de Tara. Mas, Heloísa, você entrou atrasada, dá tempo de assistir ainda, tá? E assinem lá o canal do YouTube, que depois eu coloco lá também, fica mais fácil de assistir. Gente, não vou poder ficar muito aqui respondendo as perguntas, porque nós já estamos aqui com 1h22, mas a gente se encontra novamente, tá? Um grande beijo, coloquem as perguntas aí nos comentários, que eu respondo para vocês. Como eu disse, compartilhem, clique no direct, manda essa live para os alunos, para os colegas, né? Para que todos possam tomar conhecimento do que é esse nosso universo, né? O que é a física, o que é a física quântica e como que a ciência pode nos auxiliar muito, né? Nesse caminho de volta para casa, né? De volta para nossa reconexão com a gente mesmo. Obrigada, Glória, Daniela. Gente, eu amo vocês, viu? Vocês são maravilhosas. Muito obrigada por tudo. Até a próxima, gente. Beijo.